Abrir nossas Bíblias em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Hoje nós iremos meditar os versículos 11 ao 17. Diz assim: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor ao Senhor, quer ao rei como superior, que aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Poderíamos fazer mais uma oração? Oremos. Santíssimo Deus e Pai, nós queremos te pedir por esse momento que a Tua palavra será pregada, explicada, que o Senhor esteja me usando, ó Pai, como instrumento Teu, que as falhas não venham a interferir na proclamação da Tua verdade, ó Pai, mas que todos nós possamos sair daqui edificados pelo Teu Santo Espírito, possamos ser exortados e ensinados. É isso que eu peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o nosso estudo de 1 Pedro, se nós formos relembrar um pouco do que aquilo nós vimos anteriormente, é que Pedro tem passado diversas exortações, como também várias doutrinas, e lembrando aqueles irmãos da importância de eles permanecerem fiéis no meio das perseguições, no meio das dificuldades. E no último estudo que nós tivemos, nós percebemos ali que Pedro exorta aqueles irmãos a se aproximarem de Jesus Cristo, sabendo que Jesus Cristo, né, é o autor de uma obra maravilhosa, o qual nós, nos achegando a Ele, crendo nele, somos feitos, então, um povo especial por Deus. Então, Pedro, a partir do versículo 9, começa a descrever, né, a situação daqueles irmãos. Eles eram, né, perdidos, um povo gentil, corrupto, ou eram também judeus vivendo em religiosidade falsa e vã, mas agora eles são uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido. Então essas coisas demonstram a grandeza de Deus, né, para com aqueles irmãos, como Deus foi misericordioso para com eles. E a partir do versículo 11, Pedro ele começa a descrever a maneira como se um crente deveria viver aqui nesta terra. Se nós formos ver, a abordagem de Pedro começa a mudar. Então ele passa a deixar de fazer aquela explicação doutrinária, aquelas poucas exortações, né? Antes Pedro parece ensinar mais a respeito de algumas verdades, lembrando aqueles irmãos daquilo que eles já conheciam sobre Deus, e começa a demonstrar como então o cristão deve viver nessa sociedade, né? Viver no meio de pessoas que odeiam o cristianismo naquela época, pessoas que não criam, mas a missão daqueles irmãos era viver dignamente perante essas pessoas para que o evangelho fosse assim acreditado pelos homens. Então nós vemos versículos 11 e 12, irmãos, meio que uma introdução de Pedro a esse assunto. Nós vemos que ele vai falar sobre a nossa situação como forasteiros e peregrinos, e que então, né, através da nossa boa conduta perante os gentios, nós poderíamos fazer com que eles glorificassem a Deus. Mas nós percebemos que isso é uma introdução a tudo que ele irá falar até o final, praticamente do capítulo 3. Nós vemos que existem alguns conectivos aqui no meio que demonstram isso. Nós podemos, por exemplo, ver versículo 13. Pedro usa a palavra pois, né? E vai falar a respeito do governo. Versículo 1 do capítulo 3, Pedro vai falar semelhantemente. Também ele vai falar igualmente no versículo 7 do capítulo 3, igualmente vós, vai falar a respeito dos maridos. Como também no versículo 8, ele vai falar finalmente. Todos esses conectivos demonstram que aqui Pedro está seguindo uma linha de raciocínio. Então, tudo aquilo que ele está falando aqui faz parte do mesmo assunto.
Apesar de algumas passagens aqui ele não usar conectivo, fica evidente que o contexto, né, aquilo que ele descreve, faz parte desse mesmo segmento. Mas uma coisa que nós podemos observar, né, justamente aquilo que conecta todos esses pontos, é que Pedro ele descreve como o cristão deve se portar. A primeira coisa que ele vai falar é sobre como o cristão deve se portar perante os governadores. Depois ele vai falar como ele deve se portar perante aos seus senhores, no caso daqueles que eram escravos. Como o crente se porta perante a família, né, a mulher em relação ao marido e o homem em relação à mulher. Também ele vai falar a respeito do como o crente deve se portar para com todos da igreja, né, os seus irmãos em Cristo. E depois, de maneira mais geral, como o crente deve agir perante a sociedade. Nós começamos então, irmãos, a meditar um pouco mais aprofundadamente nesse versículo 11 e 12. Pedro diz, amados. Talvez nós possamos pensar que ele se refere a ele como sendo aquele que ama esses irmãos, e com certeza isso é um fato. Mas talvez Pedro esteja aqui querendo continuar, né, ou dando seguimento àquilo que ele havia falado sobre Deus amar aqueles irmãos, né? Então Deus demonstrando sua misericórdia, chamando aqueles irmãos para uma nova vida, demonstra como aqueles irmãos eram amados por Deus. Então, com base nisso, ele começa a falar: peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Talvez esse seja um ponto de grande destaque nessa carta, né? A gente percebe que Pedro usa essa palavra algumas vezes, né? Mas apesar de aparecer algumas poucas vezes, nós vemos que todo o contexto da carta tem como perspectiva essa característica do crente como sendo um peregrino aqui nessa terra. Se nós formos lembrar daquilo que nós vimos no capítulo 1, logo no começo, Pedro vai falar a respeito de uma viva esperança, né, dos crentes. Nós podemos pensar aquilo que nós falaríamos a pessoas que estão passando por dificuldades, e talvez a abordagem que nós teríamos é de que as circunstâncias nessas vidas, elas vão passar, né? Pedro poderia falar, fiquem tranquilos, porque essa dificuldade, ela vai acabar. E realmente as dificuldades, eles acabam. Mas a questão é que a gente sabe, Pedro sabia muito bem disso, que nessa vida, por mais que algumas dificuldades passam e venham alegrias, é muito provável que outras dificuldades apareçam. Então essa com certeza não é a abordagem que Pedro faz, porque não é uma abordagem muito animadora, né? Pedro ele é bem sincero e fala que nessa vida nós passaremos por problemas, principalmente os cristãos daquela época por serem cristãos. E qual é a abordagem então, de Pedro? O que ele fala para animar aqueles irmãos? Ele lembra daquilo que Deus tem prometido para os seus, uma viva esperança, não uma falsa esperança, aqui nesta terra. Então isso nós vemos já como um ponto em que Pedro ele ressalta do lugar onde nós iremos, né, viver, né? Nós não iremos passar a nossa vida nessa terra porque nós não somos, né, dessa terra. Nossa esperança não está nessa terra, mas numa cidade celeste. Então, com Pedro, quando ele fala essas palavras, né, talvez a gente pode até pensar que ele tem como objetivo usar aqui de uma alegoria, ou talvez uma figura, para que nós pensemos, né, como se nós não estivéssemos aqui. Eu já tive essa impressão de que isso é uma alegoria ao cristão como peregrino, mas na verdade Pedro está sendo bem literal, irmãos. O fato é de que ele havia descrito justamente aquilo que nós fomos feitos através da nossa fé. Nós realmente somos de uma cidade santa. Nós realmente somos outro povo que não é mais deste mundo. Então Pedro ele não faz aqui uma mera ilustração daquilo que nós somos, mas ele lembra aqueles irmãos que eles são. Eles são outro povo de outro lugar. E a exortação dele é para que eles agissem então conforme aquilo que eles são, de outra nação. E qual que é o primeiro ponto que Pedro destaca aqui? É que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então, essa maneira aqui que Pedro põe como um peregrino deve viver de maneira geral. E o que significa isso? Concupiscência é uma palavra bastante usada no Novo Testamento. Temos que ela é usada, por exemplo, em Tiago, capítulo 1, versículo 14. Nós fomos ler o que diz lá, diz assim, Tiago 1,14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência.
Então, nós temos uma noção do que seria concupiscência, aquele nosso desejo de pecar. Então, quando Tiago descreve aqui a concupiscência, ele fala que nós somos atraídos por ela e nós somos, né, meio que enganados. É como se para pecar nós nos enganássemos a nós mesmos. Ah, eu desejo isso, eu quero isso, e começamos a flertar até que uma hora nós consumimos e pecamos contra Deus. Então, a concupiscência seria justamente esse desejo que nós temos de fazer o mal. E talvez observando isso, nós poderíamos pensar que Pedro fala daquela famosa lista que nós vemos em Gálatas, capítulo 5, né, 19 a 21, que fala sobre fornicação, adultério, prostituição, impureza, lascívia, inimizades, porfias, porque são bem explícitos, né, de pecados que nós realmente consideramos vindos da nossa concupiscência. Apesar de eu concordar que isso faz realmente parte do nosso desejo, esse não parece ser o ponto que Pedro quer destacar aqui. Afinal, ele não tem falado nada sobre esses pecados até agora. E também aquilo que ele vai começar a falar não tem relação a esses tipos de pecados. Pedro vai falar a respeito de como nós devemos nos portar perante os governadores. Então, talvez o tipo de desejo ou concupiscência que ele esteja querendo falar aqui seja justamente aquela incapacidade ou aquela má vontade de obedecer àqueles que são superiores a nós, ao governo. Como, por exemplo, também nós vemos a respeito dos servos, né? Os servos que possuem maus senhores talvez pensem em não trabalhar bem para eles. Então, um desejo que poderia ocorrer nessas pessoas seria justamente de não obedecer ou fazer mal ao seu trabalho perante seus senhores. Também as mulheres, com relação a não se sujeitar, principalmente aqueles maridos que não são crentes, talvez esse poderia ser também um desejo que elas tivessem, que elas não deveriam ter. Então, esse parece ser mais o raciocínio de Pedro aqui, né? Falando desses tipos de concupiscência que muitas vezes nos levam a atitudes que irão prejudicar o nosso testemunho perante os ímpios. Se nós formos observar, né, aquilo que a concupiscência faz com nós, apesar de muitas vezes a gente pensar ser algo, né, inclusive esses desejos como sendo inofensivo, porque nós não estamos ainda prejudicando ninguém, né? Talvez a gente pense, estou apenas pensando, não estou prejudicando ninguém ainda. Então a gente permite com que esses desejos, né, esses pensamentos, essas ideias comecem a criar argumentos na nossa mente, fazendo com que, né, nós não nos importemos em ter esses pensamentos, esses desejos. Mas acontece que, conforme eles vão permanecendo na nossa mente, na nossa consciência, eles acabam por combater e prejudicar a nossa alma. E é justamente isso que Pedro fala aqui. Esses desejos, eles combatem contra a alma. Uma das coisas que nós vemos, né, se nós formos pensar a respeito de alma, geralmente ela é traduzida como vida ou sopro, né, no sentido de sopro da vida. Às vezes ela é traduzida também como homens, às vezes como mente. Então, nós podemos pensar que Pedro se refere justamente à singularidade de cada pessoa aqui, né, como nosso ser interior. Mas uma das coisas que nós podemos destacar é que Pedro também provavelmente pensa em falar a respeito da nossa mentalidade, nossa mente, né, e da nossa emoção, como sendo aquilo que é prejudicado por conta desses pensamentos. E se realmente nós formos analisar, né, aquilo que esses desejos faz, por mais que eles comecem como sendo, né, aparentemente inofensivos, conforme nós permitimos com que eles permaneçam na nossa consciência, eles acabam moldando a nossa mente e, por fim, eles acabam moldando as nossas atitudes, né? Ao invés de nós nos basearmos, então, na lei de Cristo, né, na lei que nós devemos seguir, que é da lei do nosso rei, da pátria que nós vivemos, nós começamos a seguir a lei desses nossos desejos pecaminosos. Então acontece que esse é o ponto que Pedro coloca aqui, o alerta primário que ele coloca aqui, a respeito de combater, né, se abster contra esses pecados, né? Abstenhar é justamente se afastar, porque esse tipo de pensamentos prejudicam o nosso viver. A partir de agora, irmãos, versículo 12, Pedro começa então a falar um pouco sobre a maneira como que nós agimos perante os gentios, tendo o vosso viver honesto. É uma das coisas que nós vemos sobre honestidade, talvez nós pensamos que honestidade seja
né, não ser corrupto ou ser uma pessoa sincera. Ah, eu sou sincero, não minto, então eu sou uma pessoa honesta. Ah, eu não roubo ninguém, então eu sou uma pessoa honesta. Porque esse é o sentido que nós levamos hoje em dia para essa palavra, mas na verdade ela se refere a tudo aquilo que é belo de ser observado. Então, quando ele fala a respeito disso, ele fala todas as atitudes que nós podemos ter que venham demonstrar bondade, né, que venham agradar as outras pessoas. Essa maneira como que os peregrinos, né, aqueles que vêm de uma nação santa, justa, piedosa, devem aparentar, né, e ser perante esta nação que é ímpia. Nós devemos ser belos, né, no sentido de agir de maneira correta perante essas pessoas. Para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus. Nós vemos aqui Pedro falando algo que vai nos remeter àquela época em que o cristianismo não era bem visto, né? Para que naquilo que falam mal de vós, justamente porque o povo romano eles não tinha o cristianismo como uma boa religião, né? Apesar do Império Romano ele ser até bem flexível com relação a demais religiões, né? Eles permitiam que os povos que eles dominassem permanecessem com a sua doutrina, mas nós vemos que com relação ao cristianismo foi um pouco diferente, né? Eles tinham o cristianismo como sendo uma religião perigosa, não uma religião boa, né, mas muito prejudicial. Nós podemos ver uma passagem que fala a respeito disso. Em Atos capítulo 19, Atos capítulo 19, versículos 23 e 27. Diz assim, Atos capítulo 19, versículos 23 a 27. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, sendo que não são deuses os que fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Então aqui nós vemos um problema que aquelas pessoas estavam vendo no cristianismo, e justamente o cristianismo ele não falava bem dos deuses daquela época, mas na verdade condenava aqueles deuses como sendo deuses falsos. E as pessoas viram que o seu lucro, né, estava sendo prejudicado, mas não só o seu lucro, mas também fazia com que a religião deles fosse caída em descrédito. Então, por isso eles viam o cristianismo como sendo algo prejudicial para eles, né? Porque o cristianismo combate as falsas religiões. Então, irmãos, nós vemos isso como sendo algo que mostra, né, como o cristianismo era considerado estranho. Não só essa questão daquilo que o cristianismo prega, mas também a questão de que a prática que nós temos, ou aqueles irmãos tinham, por exemplo, de se abster da carnalidade que era tão comum naquela época, né, demonstrava aquelas pessoas como sendo pessoas estranhas, de hábitos estranhos. Por isso que o cristianismo não era visto com bons olhos. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo numa sociedade que aparentemente tudo ia contra a questão da aceitação e de ver as pessoas cristãs como sendo boas pessoas, Pedro exorta, mesmo assim é possível viver honestamente, fazer com que essas pessoas, né, fiquem caladas, não tenham daquilo com que nos julgar, ou julgar aqueles que estão daquela época. E qual que é o objetivo de viver honestamente? Pedro vai falar aqui, né, nós estamos aqui em 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 a 17, na nossa meditação de hoje. No versículo 12, irmãos, diz assim a segunda parte do versículo: Glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Uma das coisas que nós podemos notar ou até interpretar a respeito desse dia da visitação, talvez nós possamos pensar como sendo apenas um dia
né, que Deus vai nos visitar. Então, talvez isso possa refletir, né, naquilo que será o juízo final de Deus e que todos estaremos perante Deus. Né? Mas uma coisa estranha a respeito de nós considerarmos isso é justamente de que seria muito provável que os ímpios fossem glorificar a Deus nesse dia e principalmente que os ímpios glorificariam a Deus por conta de nossas obras. Então, esse não parece ser o raciocínio de Pedro aqui, como se ele estivesse falando do juízo final. Ele fala assim de um dia da visitação e muito provavelmente ele fala a respeito do dia em que aquelas pessoas, né, aqueles gentios, encontrariam salvação. Essa provavelmente é a interpretação mais correta, né, mais lógica aqui dessa passagem. Justamente porque um dos pontos que nós vemos que Pedro quer defender é que através das nossas boas obras, né, aqueles irmãos, por exemplo, através da sua boa conduta, poderiam fazer com que os gentios, aquelas pessoas que eram ímpias, falavam mal a respeito do evangelho, começassem a se interessar por essa doutrina, né? Então nós vemos que Pedro ele fala que através, né, dessa boa conduta, os cristãos poderiam fazer com que, né, pessoas gentias que falam mal delas do cristianismo pudessem então encontrar, né, algum tipo de interesse e vir a ouvir do evangelho e por fim, né, não só ouvir o evangelho, mas crer no evangelho e glorificar a Deus. E Pedro fala que esses irmãos, né, que depois de ouvir a respeito do evangelho e se converter, eles haveriam de glorificar a Deus justamente por conta da vida dessas pessoas que eles observaram boas obras. Vemos que Pedro ele usa o mesmo tipo de raciocínio também no capítulo 3, versículo 1, que ele diz: semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Então, é o mesmo raciocínio aqui de Pedro, né, que através da boa conduta daquelas mulheres, elas poderiam fazer com que os seus maridos, né, fossem atraídos ao evangelho. Então, Pedro ele usa esses dois tipo de pensamento aqui, não falando que em todas as circunstâncias isso acontecerá, mas que Deus também trabalha dessa mesma forma. Então, irmãos, algumas aplicações que nós podemos tirar desses versículos iniciais aqui, do versículo 11 e 12. A primeira delas é a respeito daquilo que nós devemos seguir. Nós vemos isso no versículo 11, que Pedro fala que nós somos peregrinos, né? Então, se baseando naquilo que nós somos, né? Nós não somos dessa terra, nós somos de uma terra celestial, cujo existe um Deus santo, um rei que tem uma lei santa, da qual nós devemos seguir. Ao contrário disso, irmãos, né, fazer o errado é seguir a nossa própria concupiscência carnal. Então, aquilo que Pedro fala é justamente para que nós deixemos de pensar como pessoas carnais e fazer aquilo que vem em primeiro lugar na nossa mente e passamos a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Outra coisa que nós podemos observar, talvez seja um pouco implícita, mas é a questão de que a responsabilidade pelo nosso pecado é nossa. Se nós formos observar aqui, talvez isso pareça um pouco óbvio, né? Mas uma das coisas que nós podemos observar é que Pedro, quando ele fala esses irmãos, ele está falando de irmãos em dificuldades. Talvez nas dificuldades nós possamos encontrar diversos argumentos para os nossos pecados, né? Então talvez aqueles irmãos falam assim, o governo é muito injusto, o governo vai contra mim, então é justificável desobedecer o governo, ou talvez as mulheres, né, falando a respeito dos seus maridos incrédulos, falam que como é difícil sujeitar uma pessoa que não é semelhante a Cristo, nem busca ser. Então é justificável desonrar o meu marido ou coisa semelhante. Ou talvez como nós fomos olhar no capítulo 3, versículo 8, falando sobre o nosso amor aos irmãos. Uma das coisas que nós poderíamos ver, né, é que o irmão fazendo mal contra nós, talvez nós pensemos, nossa, né, ou aqueles irmãos ali, né, poderiam pensar que né? Já é difícil viver nessa sociedade já cheia de perseguição, ainda mais tem que aturar irmãos como esse. Então todas essas coisas poderiam até justificar, né? A gente pensa que pode justificar os nossos pecados, né? As circunstâncias, né, de aflição que ocorrem na nossa vida, essas tribulações. Nós podemos pensar que tudo isso, de alguma forma, ameniza a nossa responsabilidade. Mas a questão que Pedro coloca aqui é que tudo isso, todos os nossos pecados, são creditados à nossa própria concupiscência. Então, apesar das dificuldades serem adversas, apesar de haver justiça que ocorre contra nós,
a nossa postura e a nossa conduta deve ser condizente com a palavra de Deus, e não com os nossos desejos. Essa questão que nós podemos tirar aqui desse versículo 11 também. Mas outra coisa que nós vemos é no versículo 12, que seria mais uma motivação para que nós vivêssemos honestamente, né? Tivéssemos essa boa conduta perante as pessoas. É porque através disso Deus pode operar nas pessoas. Nós vemos Pedro falando a respeito da glorificação que os gentios dariam a Deus por conta das obras que eles observavam nos cristãos. Então isso poderia ser uma forma de nos animar, né, ao porquê nós devemos buscar a santidade e por que ela é tão importante, né? Nós não devemos considerar que isso pode ocorrer apenas com pessoas que são próximas de nós, né? Então, meu amigo ali, que ele não é crente, mas ele observando, ele pode talvez se interessar pelo Evangelho, né? Não são apenas essas pessoas, né, que nós deveríamos nos preocupar, né? E achar que talvez Deus possa operar nelas. Mas Pedro fala aqui de pessoas que são totalmente aversas ao cristianismo. São pessoas que falam mal do cristianismo, falam mal dos cristãos. E essas pessoas, mesmo assim, elas poderiam chegar a Deus através de observar a vida de cristãos fiéis. Então, isso é motivo para nós nos animarmos, saber de que através da nossa boa conduta Deus pode operar na vida das pessoas. Seguindo então, irmãos, nossos versículos aqui. A partir do versículo 13, nós vamos então ter uma quebra na sessão, né? Pedro faz essa introdução no versículo 11 e 12. E a partir de agora ele começa a descrever, então, como nós deveríamos nos relacionar. E primeiramente ele fala a respeito do governo. Então diz assim no versículo 13: Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor ao Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, e fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. A primeira coisa que nós vemos no versículo 13 aqui, talvez se baseie em toda, né, a aplicação prática que nós poderemos levar, é sujeitar. Talvez esse seja o ponto central daquilo que aqueles irmãos deveriam prestar atenção. E o que seria a sujeição, né? Talvez, mais evidentemente, seria a obediência. Nós temos então Pedro falando que aqueles irmãos deveriam ser obedientes às autoridades. E isso deveria ser feito, né? Aqui Pedro vai falar quer ao rei como superior ou quer aos governadores. Então Pedro aqui ele começa meio que a descrever como funcionava o sistema daquela época, né? Havia um imperador que era considerado não só um líder político, mas era considerado também um líder religioso. E essa pessoa, ela tinha autoridade, né, de convocar quem ela queria para que fossem os governadores, né? Então Pedro fala que o rei, ele chamava os governadores eram responsáveis pelas províncias, e eles eram colocados lá pelo rei para que eles fossem, né, meio que juízes ali, fazendo bem para aqueles que eram bons e castigando aqueles que faziam a maldade. Mas Pedro ele coloca esses dois, né, tipos de pessoas, né, reis e governadores, como exemplo, né? Mas na verdade o ponto dele é que nós devemos ser sujeitos a toda ordenação. Então Pedro poderia colocar aqui aos senadores, né, que haviam na época, aos policiais, né, aos soldados que haviam na época. Poderia colocar também a respeito dos generais. Então essas pessoas, né, seriam todas ordenação humana. Qual que é o ponto de Pedro aqui, irmãos? O ponto dele é falar justamente sobre a obediência que nós devemos às leis deste mundo, né? Então Pedro poderia falar sobre a nossa sujeição às leis, ou pelo menos aqueles irmãos, né, poderiam se sujeitar às leis de tributo que havia naquela época. Nós podemos também considerar que Pedro aqui não fala, ou não vê com bons olhos as revoltas que haviam naquela época, né? Por exemplo, nós tínhamos uma revolta que ficou muito famosa no ano de 70 dos judeus, né, que eles quiseram se rebelar contra o Império Romano. Pedro aparentemente, né, na verdade esse é o ponto de Pedro, que o cristão ele não tem esse tipo de atitude perante o governo, mas pelo contrário, o cristão ele busca se sujeitar e obedecer, porque é através disso que ele então age
né, demonstre o seu amor para com Deus. Nós vemos que Paulo, ele usa o mesmo tipo de pensamento em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 1. Paulo diz assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Então aqui Paulo ele vai colocar a questão de que Deus é quem escolhe quem vai estar no poder. Então nós podemos pensar assim que ao sujeitar essas pessoas, nós na verdade estamos nos sujeitando a quem Deus escolhe para nos governar. E Pedro, ele na verdade usa outro argumento para que nós, né, tenhamos essa sujeição, que é a questão de que através disso nós iremos tapar a boca de homens ignorantes. Nós vemos isso aqui, no versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, fazendo bem, tapeis a boca a ignorância dos homens insensatos. Então, quem seriam essas pessoas insensatas? Talvez Pedro esteja falando da sociedade como um todo, como ignorando o cristianismo, mas também é evidente que os poderes daquela época, né, o rei como os governadores, eram pessoas ignorantes e a respeito do evangelho, né? Então, essas pessoas viam o evangelho como sendo algo ruim, tinham seus argumentos contra o evangelho, mas através, né, dessa sujeição ao Estado, os cristãos poderiam tapar a boca, né? Significa que essas pessoas não teriam argumentos justos para condenar os cristãos naquilo que eles faziam. Então, uma das coisas que nós podemos também tirar dessa questão é que nossa sujeição não é pela bondade daquelas pessoas que estão nos governando, né? Deus, na verdade, coloca aquelas pessoas como sendo ignorantes, insensatas. Nosso objetivo ao fazer isso é justamente glorificar a Deus e procurar assim também a salvação dessas pessoas, né? Para que elas observam que o cristianismo, né, o evangelho transforma a vida das pessoas. Se nós formos observar também, irmãos, existia naquela época a questão de que os cristãos, né, eles não se sujeitavam, ou pelo menos não consideravam como rei e senhor César na questão religiosa. Eles poderiam considerar as leis, considerar ele como superior nessa terra, mas eles não davam crédito a César, né, aos imperadores e governadores, como sendo pessoas supremas no nível de Deus, né, deuses. E por isso, às vezes, eles eram perseguidos nessa questão. Então, nós vemos aí que existe certo limite à nossa obediência ao Estado. E justamente nós vemos Jesus Cristo como sendo superior sobre todos, né? Então, existem leis em que nós seremos obrigados a ir contra o Estado, né? Por exemplo, essa questão de que os cristãos daquela época não se sujeitavam a César como ele sendo um Deus, né? Apenas como sendo um rei. Mas também nós podemos colocar outras questões, né? Por exemplo, a questão de que o evangelho, quando era perseguido, né, considerado um crime, haviam irmãos que continuavam pregando o evangelho, por isso eles padeciam. Nós podemos, por exemplo, pegar até a própria história de Pedro, em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 29, diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Né, aqui em que né, contextualizando essa questão, ali Pedro está falando a respeito dele pregar o evangelho. Havia pessoas que tinham dito para ele que eles não fizessem isso, né, querendo inibir ali os apóstolos a não pregarem mais o evangelho, mas eles continuaram pregando. Quando eles foram pegos lá, eles perguntaram, né, por que vocês continuam fazendo isso? E eles falam: o que mais importa é servir a Deus do que aos homens. Então, é evidentemente que essa questão da nossa sujeição ao Estado, ela tem limite. Esse limite é justamente quando nós devemos, né, nos sujeitar primeiramente a Deus, à lei de Deus, ao invés da lei dos homens. Se os homens nos fazem, né, de alguma forma, a lei deles nos faz desobedecer a Deus, é evidente que nós seremos desobedientes ao governo. Uma das coisas que nós vemos também a partir do versículo 16, que Pedro vai combater aqui, é o pensamento, né, ou a má aplicação da verdade. Versículo 16 diz assim: como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia,
mas como servos de Deus. Aqui parece que Pedro ele antevê um tipo de pensamento que aqueles irmãos poderiam ter, que faria com que esses irmãos pensassem que eles estavam livres para não se sujeitar ao governo. Né? Uma das coisas que nós temos que esclarecer aqui para entender essa questão é justamente a questão de que seria não ter a liberdade por cobertura da malícia. Existe um outro texto lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5,13 diz assim: porque nem ainda esses mesmos. Não, não é Gálatas 5,13, não. Ah, não, peraí. Eu estou no 6. Gálatas 5,13, é isso mesmo. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros, pelo amor. Aqui, esse sentido fica um pouco mais, né, fácil de se entender o que seria então não usar da liberdade para dar ocasião à carne ou para a desobediência, à maldade. Porque nós sabemos o contexto aqui da carta de Gálatas, né? Desde o começo, Paulo vai falando contra o judaísmo, né? Sobre a questão da lei não poder salvar o homem, porque a salvação vem através somente da fé em Jesus Cristo, da graça de Deus. Então nós percebemos, né, que Paulo, depois de falar tanto a respeito de quanto a lei é insuficiente para a salvação, não tem essa capacidade de salvar o homem, apenas a fé em Jesus Cristo, apenas a graça. Talvez aqueles irmãos poderiam começar a pensar que, já que eu sou salvo pela graça, então eu posso dar ocasião à carne e pecar contra Deus. Mas Paulo fala para eles não usar a verdade ou a liberdade que eles têm em Jesus Cristo dessa maneira, né? Mas antes servir uns aos outros pelo amor. Então a questão aqui que nós vemos é que Paulo ele vai falar que a verdade que a gente conhece a respeito da Bíblia não nos deve fazer aplicá-la da maneira incorreta, né? Por exemplo, saber que nós somos salvos somente pela fé em Jesus Cristo não nos deve fazer pecar mais. Antes nós devemos então procurar agradar a Deus. Então voltando lá para nosso texto em 1 Pedro, talvez possa ficar um pouco mais claro. É evidente que aqui o contexto é diferente. Eu creio que aqui quando Pedro vai falar como livres, ele se refere justamente à questão de nós como sendo livres, né, desse mundo caído, participantes agora de um reino, que nós somos filhos de Deus. Talvez esse tipo de pensamento poderia fazer com que aqueles irmãos pensassem que a liberdade dele se estendia aqui nessa terra e eles poderiam então não se sujeitar mais aos governantes dessa terra. Então isso seria uma maneira deles cobrir, né, a maldade ou a falta de disposição deles em ser sujeito ao governo. Mas Pedro fala que isso é errado, né? Na verdade, o serviço a Deus não tem nada a ver com esse tipo de malícia, né? Esse tipo de uso das escrituras, da verdade que ela contém. Nós, como servos de Deus, fazendo aquilo que é bom perante Deus. Fazer aquilo que é bom perante Deus e sujeitar a Deus é também se sujeitar ao governo. Por fim, irmãos, Pedro ele vai finalizar, no versículo 17, uma série de frases aqui, dizendo: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Uma das coisas que nós vemos, talvez, é que Pedro tenta harmonizar, então, todas essas frases aqui como sendo verdades, né? Então, talvez nós podemos pensar, ele falando a respeito do nosso amor fraternal, né? Que é esse amor que nós devemos ter um pelos outros aqui dentro da igreja, né? Por sermos irmãos uns dos outros. Como também o temor a Deus, né? Como sendo algo que nós desejamos e realmente procuramos fazer. Mas essas coisas, elas estão harmoniosamente conforme a questão de honrar não só nós, mas também a todas as pessoas, né? Tanto as pessoas superiores, quanto as pessoas que são, né, superiores no nosso trabalho, etc. Como também a questão de honrar ao rei. Todas essas coisas fazem parte daquilo que nós, como cristãos, devemos fazer. Então, esse é o jeito de Pedro finalizar aqui essa questão da nossa peregrinação e como nós, como peregrinos, devemos viver na questão do governo, agir perante o governo.
Uma das coisas que nós podemos aplicar aqui da nossa vida, irmãos, é justamente a questão de que nós somos chamados à sujeição, inclusive a sujeição a um governo muitas vezes corrupto e muitas vezes um governo que nos prejudica de diversas formas. Nós não podemos usar, né, a liberdade que nós temos a respeito da Bíblia, sabemos que nós não devemos nada às pessoas e que nossa vida não está contida apenas naquilo que, né, ocorre aqui nesta terra. Achar que esse tipo de liberdade, né, que nós temos em Cristo nos faz de alguma forma livres para não obedecer mais às pessoas que estão sob o nosso, né, governo. Então nós desobedecemos às leis, lei de trânsito, lei de tributo, procuramos meios de não nos sujeitarmos aos oficiais, né, que existem por aí. Achamos que talvez inclusive pessoas que acreditam que Deus ele quer estabelecer o seu governo neste momento, então nós devemos, através de alguma forma, através de algum tipo de influência política, nos tornarmos os governantes. Então o rei deveria ser alguém cristão, né? O caso nosso seria o presidente deveria ser alguém cristão, os governadores deveriam ser pessoas cristãs. De certa forma seria melhor, mas a questão é que nós não usamos de meio ilícitos para que isso ocorra, né? Nós temos certas liberdades, diferente daqueles irmãos daquela época, né? Nós temos a questão da democracia, então nós temos certa influência no governo, certa liberdade, né, meios legais de fazer essa influência acontecer, né, para o nosso bem. Mas nós não procuramos meios ilegais de que isso aconteça, não procuramos à força dominar este governo e muito menos procuramos, né, desobedecer ele ou nos revoltar contra esse tipo de governo. Se nós formos lembrar, o Pedro está falando de um tipo de governo bem pior do que nós vivemos hoje, né? E o imperador era um ditador, ele era um líder religioso, e que ele não via com bons olhos a questão do cristianismo. Então, se sujeitar naquela época, com certeza é muito mais difícil do que se sujeitar nos dias de hoje. Mas mesmo assim, nós devemos então aplicar a questão da nossa obediência ao governo. Finalizando, irmão, então, para concluir todo esse trecho aqui, uma das coisas que nós podemos observar, nós iremos continuar observando, é a questão de nós, como peregrinos, né, vivemos de determinada maneira aqui nessa terra. Pedro ele vai continuar sobre esse assunto, demonstrando em outras questões da nossa vida em que nós devemos, né, agir como peregrinos. O peregrino, como nós vimos, ele age conforme a lei do seu reino, não conforme a lei da sua carne. Então nós não somos mais reféns da nossa mentalidade carnal, não somos mais, né, reféns do nosso coração corrupto, mas nós somos servos de Deus, servos de Jesus Cristo, por isso agimos da maneira correta, de maneira que venha a ser bom aos olhos dos homens. Nós somos chamados a ser luz no mundo, porque ser luz no mundo, né, agir dessa maneira, faz com que o evangelho seja bem acreditado. Né? Nós vemos isso quando Pedro fala a questão de pessoas que falavam mal do evangelho, mas através de observar boas obras nos crentes, puderam então, né, se achegar ao evangelho e vir ao arrependimento e vir a glorificar a Deus. Esse seria o motivo pelo qual nós devemos então buscar esse tipo de atitude. E a outra coisa que nós vemos é que Deus espera que seu povo seja sujeito ao governo deste mundo, sujeito à lei dos homens, né? Até que isso é evidente que não passando o limite disso nos fazer desobedecer a Deus. Essa mensagem que eu tive para hoje, espero que possa ter sido de proveito para os irmãos.